Esse tema, né, amor próprio, autoestima, é um tema que é importante a gente falar, a gente trabalhar sobre ele, né? Porque a partir do momento que você está bem com você, quando o seu amor próprio foi bem construído aí dentro de você, você vai entender que isso te adianta muita coisa, te traz muitas facilidades na vida e faz você não se meter em grandes confusões. Então, eu queria que a gente mergulhasse um pouquinho sobre esse assunto. Quando a gente pensa, né, pessoal, a respeito do que seria o amor próprio, para a gente pensar de uma maneira bem resumida, o amor próprio é a capacidade que o ser humano tem, que o indivíduo tem, de se respeitar, de confiar nele mesmo e de gostar dele. Então, vamos pensar, né? Então, amor próprio tem a ver quando eu me respeito, quando eu confio em mim e quando eu gosto de mim. Mas como será que na prática esse respeito funciona? Como será que essa autoconfiança na prática funciona? Como será que o gostar de si funciona na prática? Em primeiro lugar, gente, a pessoa quando ela se ama, ela não faz mal para ela. Ela nunca faz mal para si mesma. Mas como assim que uma pessoa pode fazer mal para ela mesma? A pessoa ela faz mal para ela quando ela se sabota. Para você que não sabe muito bem o que é autossabotagem, eu vou explicar rapidinho. A autossabotagem é quando você sabe o que você tem que fazer. Um exemplo, você sabe exatamente o que você tem que fazer para uma coisa dar certo na sua vida. Você sabe o caminho, você sabe certinho. Mas a hora que você percebe, você mesma não conclui até o final. Você pode sim concluir, mas há uma trava, uma dificuldade em você de continuar aquilo que te faria bem. Então você breca no meio do caminho, ou seja, você sabota, você estraga aquilo que você tinha a chance de ter conquistado. Então, quando você se ama, você nunca faz mal para você, você nunca se sabota. Nunca, jamais. Então, você faz tudo visando o seu bem. Então, não existe de maneira nenhuma uma pessoa que tem amor próprio, mas se auto-sabota. Não cabe, tá, gente? Não tem como isso. Então, se você identifica que você vira e mexe e se sabota, vira e mexe você acaba fazendo mal para você mesmo, isso é um sinal de alerta que a autoestima não está dentro do seu coração. Você ainda não conquistou, não foi construído dentro de você o amor próprio. Então, gente, a pessoa quando ela se ama, ela nunca faz mal para ela mesma. E a pessoa quando ela se ama, gente, quando a pessoa ela tem um amor próprio, ela não permite que ninguém faça mal para ela. Aí, como é assim? Como assim, Ellen? Eu permito que alguém faça mal para mim? Quando você permanece em situações ou em relacionamentos no qual você é desrespeitado, no qual as pessoas não te tratam bem, no qual existe um processo forte que você sente de desprezo, de rejeição, mas você ainda permanece conectado a essas pessoas, isso significa o quê? Que você não se protege das pessoas que te fazem mal, ou seja, você permite que as pessoas façam mal para você. Uma pessoa, quando ela se ama, ela não permite que alguém faça mal para ela. Então, o que ela faz? Ela sai logo de situações que estão a desrespeitando. Ela consegue impor limites em relacionamentos destrutivos. Aliás, ela nem vive em relacionamentos destrutivos, né? Ela termina relacionamentos destrutivos. Por quê? Ela não permite que ninguém faça mal. Para pensar, é igual uma pessoa que a gente ama. A gente deixa alguém fazer mal com a pessoa que a gente ama? A gente não deixa. Então, quando você se ama, você também não deixa que ninguém te faça mal. Você não se permite, você não permanece em nenhuma situação que te faça mal. Porque você se respeita, então você não permite que ninguém te desrespeite. E também, no terceiro ponto que eu gostaria de pensar com você, para você identificar se você tem ou não amor próprio, gente, é que quando você tem amor próprio, quando você se ama, você não faz mal para ninguém. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as pessoas elas confundem isso, tá? Como assim, Ellen? As pessoas elas acreditam que aquela pessoa que ela é firme, que ela é forte, que ela passa em cima das pessoas é porque ela é muito autoconfiante, porque ela se ama demais, porque a autoestima dela é muito grande, é muito alta mesmo.
Então, ela é grosseira, ela é firme, ela é forte, ela fala do jeito que ela quer, porque ela ama tanto a si mesma que ela acaba sem querer ou querendo desrespeitando as pessoas. E isso, gente, é um equívoco, isso é uma mentira, isso é um engano. Por quê? A pessoa, quando ela se ama, ela não tem motivo algum, porque ela se ama, ela é segura de si, ela não é insegura, ela não é agressiva, ela não precisa provar nada para ninguém, então ela não entra em brigas, ela não entra em desavenças, ela não entra em confusão com ninguém, porque ela mesma sabe o que ela pensa, o que ela sente, ela não precisa da afirmação do outro. Então, se o outro... Aí todo mundo pensa, né? Até mesmo na live que eu fiz na sexta-feira, me perguntaram sobre isso. Uma pessoa que ela é soberba, ela tem muita autoestima ou baixa autoestima? É falta de amor próprio? É falta de amor próprio. Tem uma imagem de ser firme, forte, mas isso só esconde uma insegurança. A pessoa, quando ela é insegura, gente, ela é agressiva. A gente não pensa nisso, né? Parece que é a pessoa forte. Mas não é, é uma pessoa extremamente insegura, ao ponto que ela precisa usar de força para se proteger. Uma pessoa agressiva, ela está sempre na defensiva. Já parou para pensar nisso? A pessoa está sempre armada, a pessoa está sempre na defensiva. Ela tem sempre 5 palavras na ponta da língua para se defender. E quando você convive com alguém assim, parece a imagem que essa pessoa ela é firme e que ela é forte. E não, gente. Ela é extremamente insegura. Sabe por quê? Só usa de agressividade. A pessoa só tem que se impor quando ela não acredita. Aliás, quando ela acredita nela, ela não precisa se impor. Ela não precisa ser grossa, ela não precisa porque ela confia nela, acredita nela. Agora, quando ela é agressiva, ela precisa se proteger. E quem é que precisa de proteção? Quem está inseguro, quem está com medo. Então, eu sei que na nossa cultura isso é muito distorcido. A gente encara as pessoas que são firmes e fortes e elas são isso, mas isso não quer dizer amor próprio, tá, pessoal? Muito pelo contrário. E quando a gente para pensar a respeito da autoestima, eu sei que ela fica, do amor próprio, né? Eu sei que fica um pouco complicado a gente explicar, né? Porque todo mundo fala que tem amor próprio. É difícil alguém falar assim, Ellen, eu não me amo. Eu não me amo. É muito difícil, não é verdade? Todo mundo fala que se ama, né? Na maioria dos casos. É bom saber, isso ajuda muito a lidar com quem está ao nosso redor. Que bom, Heloísa, que isso fez sentido para você. Isso que é legal, o processo de se conhecer, gente. Quando a gente entende o autoconhecimento, a gente consegue entender, né, como o ser humano funciona, a gente consegue entender como a gente funciona e a gente passa a ter mais paciência também com as pessoas quando a gente entende o movimento das emoções. Por isso que é muito legal a gente ter esse entendimento das emoções. Que é isso que a Heloísa está trazendo aqui pra gente. Então, é muito difícil a gente identificar. Aprendendo a lidar comigo mesma, me observar, ótimo, isso mesmo. Então, gente, como que eu queria pensar assim no melhor exemplo, né? E esse exemplo é o exemplo que eu sempre uso na clínica, quando eu vou investigar se a pessoa tem ou não amor próprio, ou como eu vou explicar para ela da importância de ter o amor próprio. Imagina, gente, que o nosso mundo interior fosse como se fosse um balde. Imagina aí na sua cabeça um balde e esse balde representa o seu mundo interior. E imagina que esse balde, gente, 80% desse balde você se preenche com você mesmo. Apenas com você mesmo. Não tem como preencher com mais nada, é só com a gente mesmo. Então, 80% do balde que representa o nosso mundo interior, 80% é somente preenchido pela gente. Os outros 20%, para se encher esse balde, os 20% incluem o quê? Trabalho, família, relacionamento amoroso, todo o resto de todas as coisas. Então, quando o nosso balde, quando o amor próprio, quando a pessoa se ama, 80% está cheia dela mesma. Então, quando acontece de algum problema externo, ou seja, uma pessoa não a rejeitou,
ou deu um problema no trabalho, qualquer uma outra situação, quando ela acontece, nessa situação, como é 20% apenas que essas situações se preenchem, quando você tem 80% cheio desse balde, não faz falta os 20%, percebe? Quando você se encheu e você tem um amor próprio, quando está 80% preenchido, gente, de verdade, 20% não vai fazer diferença, vai ser muito legal. Mas se não acontecer, você não vai ficar isolado. Qual é o problema da falta de amor próprio? Tá lá o seu balde, que significa o seu mundo interior, e 80% é só você que se preenche. O que acontece na falta de amor próprio? Você pega todas as suas energias que você tinha para depositar em você, todo o seu tempo, todo o seu cuidado, e você deposita no outro. Então você faz pelo outro, você corre atrás do outro, tudo pro outro. Aí o que acontece? Você pensa que é uma atitude boa sua se doar para o outro, mas o seu intuito, o intuito do seu coração é qual? Você quer algo em troca disso. Você aguarda que essa pessoa também encha o seu mundo interior, encha o seu balde. Mas essa pessoa ela pode fazer tudo por você. E o máximo que ela vai fazer é 20%, que é o que cabe a alguém a fazer por você. Mas aí o que acontece, gente? Se o seu balde está vazio de si mesmo, a hora que entra os 20% dessa pessoa, para você, não vai fazer sentido nenhum. Ou seja, você vai sempre exigir do outro, porque o outro nunca vai ser suficiente que o outro faz por você. Nunca vai ser suficiente para você. Nunca. Então você vai acabar exigindo muito do outro, sufocando o outro. Sabe por quê? No fundo, você está exigindo do outro algo que você mesmo não consegue dar para você. Eu vou chutar o balde. Boa, Bernadette. Muito boa. Então, gente, o que acontece? Muitas pessoas perdem muito tempo. Tanto tempo em querer buscar se preencher no outro, que além de você... Por isso que muitas pessoas sufocam o outro, ou muitas pessoas aceitam migalhas, aceitam 1% do outro e tá bom. E aí o que acontece? 80%, você aceitou 1% do outro, aí fica nada mesmo. Né? Então, agora quando você tem 80% cheio de si mesmo, se alguém vai te dar 1%, você nem quer saber. Nem precisa perder tempo com isso, você não precisa caçar migalha. Você já está cheio, não precisa. Então, em muitas pessoas, gente, o que acontece? Ela acha que ela é injustiçada pelo outro, que o outro é que não pensa nela, que o outro que não cuida dela. Mas você tem que tomar cuidado, viu, gente? Será que você não está exigindo que os outros façam por você aquilo que você nem mesmo tem feito por você? E mesmo, tá? Que essas pessoas façam de tudo por você, lembre, é só 20%. E um balde vazio, quando tem 20%, tá vazio, não tem nada. Então, nesse processo, o que é importante para você fazer? A construção do amor próprio. É você encher esse balde de você mesmo, esses 80%. Por quê? Aí sim você vai conseguir desenvolver relações saudáveis, porque você não vai exigir do outro, você não vai sufocar do outro e você não vai aceitar migalha de ninguém. Não vai acontecer isso. As pessoas, elas acham que elas têm problema de relacionamento com as pessoas porque as pessoas são complicadas, as pessoas são ruins. Mas a dinâmica da relação, essa troca, você não pode esquecer que quem constrói é você. E se você vira e mexe, percebe que todas as suas relações são relações complicadas, eu queria te dizer que há um problema sério dentro de você. E até hoje você pode ter colocado a culpa no outro. Mas nunca se esqueça disso, gente. Relacionamento, amizade, familiar, amoroso, qualquer tipo de relacionamento, trabalho, é sempre uma troca. Há uma parte sua nisso. E as pessoas, elas querem consertar o outro. Elas querem modificar o outro. Elas trocam o outro. Mas elas são incapazes de olharem para si mesmas. Elas são incapazes de enxergar que dentro delas, o vazio que existe dentro delas, as questões mal resolvidas que existem dentro delas.
Alguém pode ter 90%? Então, pode ter até 100%. 80% seu, Cláudio, e 20% das outras situações do cotidiano. Família, trabalho, esporte, qualquer outra coisa. É que a maneira de dizer isso é mais no sentido figurado, tá, Cláudio? No amor próprio de cada um. Tem relação? Excelente pergunta, tá bom? Aguenta firme aí que eu vou te responder, viu, Ana? Que só vai fazer sentido eu explicar isso daqui a pouquinho, tá? Então, gente, o que acontece? Nessa questão, você acaba exigindo muito do outro o que você não faz por você. Mas, Ellen, por que as pessoas perdem tanto tempo em buscar encher a vida das pessoas e se deixam vazias de si mesmas, né? Não seria mais prático e mais fácil a gente mesmo se encher? Porque eu quero estar cheia e só depende de mim. Não seria mais fácil? Não seria melhor? O que acontece, gente? Muitas vezes é muito difícil para as pessoas olharem para dentro de si mesmas. Lembra? O que significa o mundo interior? Esse balde, né? E quando você olha para você e você vê que 80% que é a sua parte está vazia, é desesperador. Por isso que as pessoas elas buscam muito serem preenchidas pelos outros. Pelo outro, por situações, pelo trabalho, pela correria do dia a dia. Porque elas querem se preencher como se fossem uma fuga. Porque é muito difícil olhar para dentro de si mesma, né? Então, isso tem a ver totalmente, tá bom, pessoal, com o momento que nós estamos vivendo de isolamento. Esse período de isolamento está sendo muito difícil, e eu concordo, porque nós temos a questão econômica que está oscilando pra caramba, nós também temos a questão da doença, né, que é uma doença extremamente contagiosa, grave, né, essa questão do vírus, existe, né, esse ponto totalmente devastador, mas também existe um grande problema. As pessoas estão tendo que parar tudo, desligarem dos barulhos externos, né? Porque agora as pessoas já não podem sair, não tem mais nenhum lugar badalado, as pessoas não conseguem mais, muitas pessoas estão ficando em casa, não estão trabalhando. Então o que acontece? Cessou todos os barulhos de fora e a pessoa está tendo que deparar com o seu mundo interior. E esse período de isolamento no qual as pessoas estão precisando se encontrar é quando elas olham para dentro de si mesmas e elas estão percebendo que está 80% vazio. E isso é desesperador. E qual é o meu convite para você? Se você está tendo dificuldade nessa quarentena, se você percebe que em outros exemplos que eu dei ali no começo, e você fala, gente, eu tenho falta de amor próprio, olhando para pensar, o meu baldinho ali emocional tá vazio de mim mesmo e eu sou uma pessoa que exige do outro, eu aceito quase nada do outro. O que eu queria te convidar para você começar agora, nesse período já, um período de silêncio, e que você começasse nesse período se conhecer, parasse um pouquinho para se ouvir, parasse um pouquinho para ter esse momento para você descobrir o que você gosta, o que você não gosta. Quantas pessoas hoje em dia que não sabem nem do que elas gostam, não param para se escutar, elas não se escutam, elas não sabem o que elas querem, o que elas não querem, estão perdidas profissionalmente, estão perdidas nos relacionamentos, estão perdidas. Não sabem do que gostam, não sabem do que não gostam, não sabem. Como podemos ter mais amor próprio para não projetar tanto nos outros a nossa felicidade? Aí que tá, é nesse processo de autoconhecimento. É quando você vai começar a projetar em você também. Não tem problema nenhum, tá? As pessoas ao nosso redor, a nossa profissão, elas têm sim que nos inspirar. E elas vão nos inspirar, sabe? Então, é muito gostoso e prazeroso isso tudo. Mas precisa ter uma linha de equilíbrio. Você também precisa se conhecer, se ouvir. Eu não consigo acreditar, tá, Ju, no amor próprio sem o autoconhecimento. Sabe por quê? Como que a gente passa a amar alguém na nossa vida? Para pensar aí, você, pessoal. Como que vocês passam a amar alguém? A gente não passa a amar as pessoas pelo convívio? A gente começa a conviver com essa pessoa, a gente começa a ter experiência com essa pessoa, a gente começa a achar legal o gosto que essa pessoa tem, a companhia da pessoa começa a ficar agradável. E é exatamente esse movimento que você pode sim fazer com você. Esse sim é o processo de autoconhecimento. O que acontece nesse período, quando as pessoas elas percebem que elas não se conhecem,
elas começam a se julgar demais, elas começam a se cobrar demais. Como que até hoje eu não me defini profissionalmente? Como até hoje a minha vida amorosa não tem uma estabilidade? Como até hoje, como até hoje. Então as pessoas elas acabam sendo cruéis com elas. E a minha pergunta para você é, você sabe ser flexível com você mesmo? Se você nunca foi flexível consigo mesmo, eu te convido a fazer isso a partir de agora, sabe? Quando você vai se conhecer, você vai começar a tatear tudo. Então pode ser que tem coisas que você vai gostar em você. Tem coisas que você vai descobrir que você nem imaginava que você tinha. Coisas muito boas. Como também você vai olhar para coisas dentro de você e você vai falar, meu Deus do céu, eu preciso mudar isso urgente. Isso aqui é terrível que eu estou vendo. E é ótimo também. A pessoa, quando ela tem amor próprio, gente, ela tem uma visão clara das qualidades dela, mas ela também tem uma visão clara das debilidades dela. Amor próprio não é quando a pessoa só se enxerga como algo bom, como uma pessoa maravilhosa e sem defeito algum. Isso não é amor próprio. Amor próprio é quando você tem uma visão correta de si mesmo. Uma visão correta, não existe certo e errado nesse sentido, mas a visão correta é que eu digo na verdade, tá? Uma visão clara, uma visão verdadeira de você. Então você vai enxergar os seus pontos fracos, né? Os seus pontos a serem desenvolvidos, as coisas ruins que estão aí dentro de você, e enxergando isso que tem dentro do seu coração, esse lixo mesmo emocional, você pode ter a capacidade de arrancar. O problema é que muitas coisas não saem dentro do seu coração porque você nem vê, porque você não enxerga. Percebe, gente? Então, o processo do autoconhecimento é você buscar mesmo se conhecer, e aqui como a Gonzaga está dizendo, né? Que ela se cobra muito, é muito difícil. Imagina quando você começa a conhecer alguém, a pessoa começa a te cobrar, te cobrar, te cobrar. Então, é importante nesse processo de autoconhecimento, você está se conhecendo, você está experimentando as coisas, você não pode exigir dessa forma de você mesmo. Gente, nesse processo, porque a gente só gosta, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, é importante esse processo do autoconhecimento. É importante você se ouvir. Porque o que acontece? Muitas vezes você, como você precisa que o outro te preencha, você vai guiar a sua vida buscando o quê? A aprovação das pessoas. Então, tudo que você faz na sua vida, você espera a aprovação do outro, você espera o aplauso do outro, você espera a gratidão do outro, você é movido pela resposta do outro. E, gente, isso é cruel com o outro e com você mesmo. Porque tem muitas pessoas que vão te amar pra caramba e vão ser incapazes, não vão conseguir falar isso pra você. Tem pessoas que não vão te amar e vão te dar tapinha nas costas e vão falar que te amam, e é mentira. Se você ficar esperando a afirmação de quem você é pelo outro, isso é muito complicado, gente. O outro é muito instável para você. Você não tem domínio e controle de entendimento do que passa na cabeça do outro, do coração do outro. Não tem como. Você só pode ter esse entendimento do seu coração. Então, quando você se ama, você não fica esperando, você não faz para ver o feedback do outro. Você faz na situação para você se sentir agradável. O erro é tentar agradar o outro. Porque assim, gente, o problema, Mara, eu gostei da sua pergunta. Então, a partir de agora, né, é um erro a gente agradar o outro? Eu acho que a gente ser educado e tratar as pessoas muito bem, isso é maravilhoso e a gente tem que tratar as pessoas bem. O problema é quando você espera a moeda de troca disso. Você trata bem o outro, você faz aquilo pelo outro, mas você espera algo em troca disso. Tem pessoas que são bondosas, fazem o bem para todo mundo, mas ela coloca as pessoas numa dívida eterna com elas. Exige que o outro faça isso. E assim, muitas vezes não são pessoas mal educadas, tá? Mas isso de uma forma bem sutil, a pessoa espera, nossa, sabe aquela... Vê se você já sentiu isso, pessoal. Nossa, né, eu faço tudo por todo mundo, ninguém faz nada por mim. Sabe aquele sentimento de sempre se sentir injustiçado? Toma cuidado com isso. Porque às vezes você está cobrando que as pessoas não estão fazendo por você, mas você precisa fazer por você mesmo. Ah, então eu faço... Porque se você pode até fazer tudo por todo mundo, tá bom, gente? Mas aí que tá, você vai agradar o outro, não é você mesmo. Quando você faz algo para agradar o outro, você conquistou aquilo que você queria. Um exemplo, eu quero agradar a Tiwane, que eu não sei falar seu nome, eu vou usar seu nome aqui, já que eu tenho que aprender a falar esse nome, meu Deus do céu. Então, eu faço um bem para a Tiwane. O que acontece? Eu fiz o meu bem para ela. Se ela vai me retribuir, se ela vai me agradecer, se ela vai fazer outra em troca, não tem problema, eu fiz o bem para ela. Quando eu faço o bem para ela, acabou aí.
Qual era o meu objetivo? Fazer um bem para a Tiwane. Eu fiz. O que acontece com as pessoas? Elas acham assim, é o meu erro porque eu quis agradar muito a Tiwane. Eu quis agradar muito ela. Mas para pensar nisso. Eu quis agradar muito ela, mas o que eu falo? Quando eu precisei, ela não estava lá, ela não me retornou, ela não me agradeceu, ela é uma ingrata. Percebe, pessoal? Que aí, nesse processo, lá no fundo, eu não quis agradar ela. Eu quis me agradar, mas como eu não sei me agradar, eu tenho que agradar ela para receber isso em troca. Aí é ruim. Não podemos esperar nada de ninguém, né? E isso não quer dizer que você tem incredulidade das pessoas. Mas aí você tem que ver, se você fez pelo outro, Gonzaga, perfeito. Gonzaga, Se você fez pelo outro, ok. A Márcia está dizendo aqui, na minha infância falava-se muito em egoísmo. Se amar era sinônimo de egoísmo. E isto era errado. O outro era mais importante. Aí que tá, Márcia. Muito bem, muito bom que você falou isso, porque foi exatamente o que eu falei, né? É uma confusão muito grande sobre o que é amor próprio. Parece que quando você se ama, quando você se admira, quando você gosta do que tem em você, as pessoas se sentem mal, exatamente como se fosse um egoísmo. Mas isso não tem nada a ver com egoísmo, sabe por quê? A pessoa, quando ela se ama, gente, quando a pessoa ela tem um amor próprio, ela trata melhor ainda as pessoas. Ela não exige das pessoas, ela não cobra das pessoas, ela não precisa se alimentar da resposta do outro. Então, quando ela faz de coração para o outro. E egoísmo, né, é quando você faz as coisas mesmo no sentido de prejudicar o outro, você não pensa em ninguém. E se amar, detalhe, tá, gente? Quando você se ama, quando você cuida de você não faz mal para ninguém. Sabia disso? Pode parar para pensar. Quando você está bem com você mesmo, quando você está bem resolvido com você mesmo, quando você está com o seu baldinho lá 80% cheio, pode ver, você não caça confusão com ninguém. Você não caça problema com ninguém. Tem uma música que eu acho muito interessante, que ele fala, né, que quando o homem... Peraí, amor, como que é a música mesmo? Do Chorão? O homem, quando está em paz, ele não quer guerra com ninguém. E é exatamente isso. A pessoa, quando ela está bem resolvida com ela, quando ela está em paz com ela não quer guerra com ninguém, ela não quer confusão com ninguém. Muitas pessoas, quando elas não estão bem com elas mesmas, elas arrumam encrenca com os outros. Pode ver. A pessoa, gente, quando ela tem amor próprio, ela nunca está em problema, ela nunca está em disputa, ela nunca está querendo ter razão, porque ela se garante. Se o outro vai concordar ou discordar dela, não vai vir dessa situação, percebe? Não vai vir, a minha autoafirmação não está no que o outro pensa de mim. Então, se ele discordar de mim, não tem problema nenhum. Nós podemos continuar sendo bons amigos, não tem problema. Mas quando a minha autoafirmação, quem eu sou, depende de quem ele fala que eu sou, se ele não concorda, se ele não me aprova, eu vou arrumar uma briga. A arrogância seria falta de amor próprio? Exatamente isso. Quando uma pessoa é arrogante, prepotente, grosseira, só pode ser falta de amor próprio. Porque quando a pessoa ela se ama, ela não precisa se destratar ninguém. Percebe, gente? Quando a pessoa ela se ama, ela não precisa destratar ninguém. E como ela tem 80% dela, ela consegue fazer as coisas pelas pessoas numa boa também. Agora, o que acontece? O desequilíbrio, né? A pessoa não faz nada por ela mesma, faz tudo para todo mundo e exige de todo mundo. Também, por que você precisa de usar de tanta manipulação, de tanto domínio? Por que você precisa tanto, a pessoa precisaria tanto manipular para que o outro faça aquilo, para que o outro entre no controle? Para quê? Entende? Quando você está bem resolvida com você, você não tem necessidade de manipular o outro, você está bem com você. A resposta do outro não tem esse poder todo sobre você. Lembra? Somando tudo dá só 20%. Por isso que uma pessoa com amor próprio é a única pessoa que consegue se relacionar bem com as pessoas. Somente uma pessoa com amor próprio, ela consegue se relacionar bem com as pessoas. Só, gente. Então, se você quer ter um relacionamento saudável, em amizade, em relacionamento amoroso,
Faça as pazes com você. Também achava que me amar era egoísmo, mas hoje eu consegui compreender um versículo da Bíblia que diz: ame o próximo como a si mesmo. Significa que preciso amar as pessoas como eu me amo. E é tão interessante, né, esse versículo, que qual é a primeira parte? Ame você primeiro. O dia que você conseguir se amar primeiro, você vai conseguir amar o outro. Ame o outro como você se ama, ou seja, a primeira parte tem que estar bem resolvida, é o seu amor próprio. Se eu não me amar, como eu vou conseguir amar o próximo? Exatamente isso. E é por isso que muitas pessoas não se amam e estão sempre dependentes e exigindo o amor do outro. Porque parece um saco sem fundo. Sabe aquela pessoa que sente um saco sem fundo? Um exemplo. Lembra? Meu baldinho tá lá, 80% vazio. Eu não tenho amor próprio. E eu exijo do outro. O outro me dá 20%, que é o máximo que ele pode me dar. Caiu lá os 20%, que legal, meu Deus do céu, que legal. Só que aí amanhã aquela pessoa precisa me elogiar de novo, ela precisa me elogiar de novo. A pessoa fica uma dependência, né? Um dia recebi, tá resolvido. Não, ela fica dependente emocionalmente dos outros. Então ela depende do outro para resolver. Tem pessoas que não conseguem nem sair para comprar nada, sem ligar para 7 pessoas para perguntar se deve comprar ou não. Eu compro essa casa, eu compro esse carro, eu troco isso, eu compro essa... Por quê? A pessoa ela precisa tanto da afirmação do mundo inteiro ao redor dela, ela precisa tanto desse feedback porque ela não tem o próprio feedback, porque ela não tem a própria opinião formada sobre ela. Igual a um vício, exatamente, Luiz, é um vício, porque é uma dependência, eu tenho, mas acaba, eu quero mais, porque, lembra, é só 20% que cai, é muito pouco, por isso que a pessoa sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Aí você pode estar dizendo assim, alguém aí pode estar pensando assim, mas eu estou num relacionamento e a pessoa não faz nada por mim, e eu trato ela bem e ela não me trata bem. Aí que tá que você também precisa se questionar. Lembra que eu falei? A pessoa, quando ela se ama, ela não se permite permanecer numa relação no qual ela não é tratada com respeito. Não tem como. Como mudar isso? Se conhecendo. Se conhecendo no sentido de... Se conhecendo mesmo, ouvindo sobre você, parando para pensar, peraí, mas a hora que você for... tá todo mundo já no automático, né? De exigir do outro, de buscar no outro. Pare nesse momento e comece a questionar primeiro, peraí, eu tenho um problema, eu descobri que eu não me amo e eu estou buscando no outro, nas situações, o que eu deveria estar dando para mim mesmo. A primeira coisa, Tiwane, é você trazer essa realidade. Eu descobri que eu tenho uma dificuldade muito séria, que é falta de amor próprio. E eu tenho exigido que as pessoas façam, o meu trabalho me dê, que as situações externas me ofereçam algo que eu deveria estar dando para mim mesmo. Então, na hora que acontecer na prática essa sua exigência, ou espera, ou esperança em relação às situações aos outros, você tem que falar para você mesmo, peraí, eu estou exigindo demais do outro e quem tem que fazer isso aqui sou eu. Você tem que começar a organizar. A hora que você vê a verdade, você consegue alinhar isso tudo. A respeito do amor sujo, bastante o pessoal está perguntando, né? Eu vou responder agora sobre isso, tá? Precisar dessa aprovação é uma carência emocional? Exatamente isso. Por que carência emocional? O que é carência emocional? É a carência que a pessoa tem dela mesma. Entende, gente? Então, quando eu sou carente, eu tenho falta de mim mesma. Então, o que é carência? É falta de amor próprio. Por isso que eu preciso dessa aprovação externa. Por isso que as pessoas, quando elas são carentes, deu o nome certo. Carência é o quê? Falta de mim mesma. Falta de amor por mim mesma. Então, eu exijo e dependo do outro totalmente. E é uma busca em vão. Porque você vai buscar. Nunca vai existir alguém que possa dar para você o que você tem que dar para você mesmo. Não existe, gente. O que você tem que dar para você mesmo é só você que pode dar. E que bom que as coisas são assim. E quando é o contrário? Você poderia me explicar, Ângela? Que aí eu já não entendi de qual situação você quis dizer. Você pode escrever para mim como seria o exemplo do contrário, que a gente conversa sobre isso. A Ana falou para mim a respeito... Gente, vocês me mandaram perguntas do amor sujo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir aqui para ver as perguntas. Quando você se anula pelo outro, é falta de amor próprio? Aí a gente tem que também entender, viu, gente? Se você se anula,
Anular pelo outro, sim, é falta de amor próprio. Só que muitas pessoas acham que quando eu me anulo pelo outro é algo bom. E isso não é algo bom, tá bom? O que é bom? Você está 80% de si mesma. E aí, quando você vai transbordar para o outro, você vai fazer o bem para o outro depois que você fez bem para você, porque você vai estar tão cheio, isso vai transbordar. Qual é o problema? Muitas vezes as pessoas elas querem fazer para o outro, eu vou dar um exemplo. Eu vou e dou água para todo mundo, mas aí eu viro a esquina e eu morro de sede, não faz sentido, entende? Aí o que acontece? Eu estou tão cheia de mim que eu transbordo e eu consigo sim hidratar todo mundo ao meu redor, porque eu tenho água para todo mundo. Percebe a diferença? Quando as pessoas te tratam bem e você não a trata de acordo. Ah, Ângela, gostei da sua pergunta, viu? E quando as pessoas te tratam bem e você não a trata de acordo? Aí entra a questão do amor sujo, né? Que a gente vai começar a falar sobre ele. Boa pergunta, Ângela. Na questão do amor sujo, o que acontece, gente? A emoção tá trocada, lembra? Então, tudo que é bom, emocionalmente eu sinto como se fosse algo ruim. E tudo aquilo que é ruim, eu sinto como se fosse algo bom. Como assim, Ellen? Se as pessoas estão me tratando bem, que é algo bom, eu vou repelir essa pessoa. Eu sou tratada bem, as pessoas me amam, eu sei lá, eu fico meio aversiva, sei lá porque eu não gosto. Quando alguém me trata mal, eu não paro de ligar, eu quero saber, agora eu quero essa pessoa. Sabe aquela coisa? Eu termino um relacionamento porque, sei lá, essa pessoa é muito chiclete, eu não dou conta. Aí a pessoa começa a seguir com a vida dela, começa a ficar bem resolvida e esquece você, aí na hora você fala, nossa, é a pessoa que é o amor da minha vida. Percebe que quando existiu a rejeição, a pessoa ama. A atração está na rejeição. Quando é para ser amado, não gosta, não tem prazer, não tem atração, não tem nada. Ou seja, é aí que está a questão do amor sujo. O amor é sujo. A pessoa ela sente o prazer na rejeição, no desprezo. E quando ela está recebendo elogio, ela tem paura de quando alguém tenta cuidar dela, ela tem pavor de ser elogiada. Ela rejeita tudo que é bom. Nossa, vivi isso. Quando você está em um relacionamento e faz tudo pelo outro e o outro não te trata por igual, é amor sujo? Sim, e não porque o outro não está te correspondendo, mas porque você sente atração por alguém que não está fazendo bem para você. Porque na questão do amor sujo, as pessoas elas acham assim, eu tive 3 amores sujos, 3 pessoas que eu me relacionei, eles eram cruéis, eles eram ruins. Mas amor sujo é a sujeira que está dentro do seu coração, ou seja, você sentiu atração por 3 pessoas que te tratavam mal, te desrespeitavam, te traíam, te desprezavam. Amor sujo é a sua atração, o seu desejo por pessoas, por situações que te fazem mal. Compreendeu? Deixa eu ver se eu acho aqui, gente, do amor sujo. Falta de amor próprio pode influenciar as nossas escolhas? Posso escolher algo para agradar o outro, não a mim mesmo? Isso pode nos levar a um caminho que nós gostaríamos de seguir? Sim. A falta de amor próprio, o que acontece? Como você não tem a sua opinião formada sobre si, você sempre vai precisar que o outro faça a escolha por você. E você não sabe se agradar, você sabe agradar o outro, lembra? Porque se o outro ficar feliz com algo que você fez, você se enche, você fica feliz. Então, você vai mover a vida inteira para agradar o outro, mas não para fazer o bem para o outro, mas para o outro te trazer, para o outro te dar esse retorno. Percebe, gente? Não sei se eu consigo ser clara agora. Onde está o amor sujo no amor próprio de cada um? Tem relação? Sim. Vamos conversar agora a respeito do amor sujo. A pergunta da Ana que eu achei muito coerente com o nosso assunto. Onde está o amor sujo no amor próprio de cada um? Aí que tá. Uma pessoa, Ana, quando ela tem um amor sujo, ela não tem amor próprio. Não tem como uma pessoa se amar e ter a emoção trocada dentro do coração. Por quê? O amor sujo é quando eu sinto prazer, atração por aquilo que é ruim. E eu não consigo, eu não dou conta. Eu acabo repelindo aquilo que me faz bem. Amor próprio, eu não consigo ter amor quando eu tenho um amor sujo. Porque quando é o amor, eu faço bem, eu espero bem,
são só coisas boas. No amor sujo, eu vou repelir os que é bom. Então não tem como. Entende, gente, que o amor sujo, ele acaba tirando a oportunidade da pessoa de se amar e de amar as pessoas também. Consegui responder, gente? Mais alguma dúvida a respeito disso? Nossa, socorro. Opa. Ah, obrigada, Ana. A falta de amor próprio pode vir da infância? Porque os pais, quando era criança, comparavam o tempo todo com o irmão? Sim. Porque, gente, como que o amor próprio ele nasce? A partir do momento que você foi amado, né? Que você foi desejado e como você vê as pessoas se relacionando ao seu redor. É assim que a gente absorve o que é amor. Quando, na sua infância, que está construindo a construção do amor próprio, você acabou sendo comparado, rejeitado o tempo inteiro, como que você aprendeu a se ver? Entende? Você aprendeu a se enxergar e a se ver da maneira que as pessoas te viam, né, como você era visto. Então, quando você sempre foi visto de uma forma comparando e criticando, como você aprendeu a se ver? Dessa mesma perspectiva. Então, infelizmente, vai chegar os momentos que você vai estar sempre se comparando com o outro, você vai sempre se sentir inferior ao outro, o seu termômetro vai ser sempre o outro. Vai ser sempre uma comparação. E, infelizmente, é uma comparação muito cruel. Porque qual é a comparação que nos leva ao crescimento? Quando você compara o seu hoje com o seu ontem. Então, amanhã vai ser melhor. A partir do momento que você se compara com o outro, é muito injusto. Para você e para o outro também. Não tem como a gente se comparar com o outro. Não tem como, é injusto isso. Porque cada um teve a sua dor, cada um teve a sua experiência, cada um tem a sua expectativa. Não tem como, todo mundo aqui é muito diferente um do outro. A comparação é terrível. Não faz bem para ninguém. Então, o correto, sempre colocar na cabeça, nunca esperar muito do outro, respeitar o jeito da outra pessoa e se amar, né? Porque assim a pessoa sempre vai te olhar de uma forma da outra pessoa. Peraí. Então, o correto sempre é colocar na cabeça, nunca esperar muito do outro, respeitar o jeito da pessoa e se amar, né? Porque assim a pessoa sempre vai te olhar de uma forma, de outra. Exatamente isso. Porque o que acontece, gente? Quando você espera muito do outro, não quer dizer que, então você está querendo dizer que eu tenho que perder a esperança das pessoas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O problema é quando você espera do outro aquilo que você não está fazendo por si mesmo. Então você precisa se preencher, você precisa se autoafirmar, você precisa se amar, baseado em quê? Baseado no feedback que a outra pessoa te dá. Isso é que é ruim. Isso é a parte ruim da história. Isso é a parte terrível da história. Agora, quando você se ama, você está bem resolvido com você, muda toda a história. Você não vai exigir do outro. Porque o outro não precisa te dar aquilo que você já está se dando, já você não precisa mais. Com certeza que sim. A ausência do amor sujo é igual à presença de amor sujo. Exatamente isso, Ana. Exatamente isso. Olha, eu vou até fazer um post sobre isso, viu, Ana? Muito obrigada, viu? Vou fazer um próximo post e vou fazer sobre isso. A ausência de amor próprio é igual à presença do amor sujo. Perfeito, exatamente isso. Então, o amor sujo melhora com o amor próprio? Eu diria que uma pessoa, quando ela se livra do amor sujo, ela é capaz de amar a si mesma. Entende? Quando a pessoa ela é livre do amor sujo, aí sim ela consegue a conquista do amor próprio. Ótimas explicações. Acho que temos que entender nossos limites em dar e o que receber. Exatamente isso. Vixe, 35 anos, eu só descubro hoje que tá tudo invertido. Socorro! Nunca é tarde, viu, Bernadette? Oi, Ná, tudo bem? Como conquistar o amor próprio? A conquista do amor próprio, não tem como a gente pensar no amor próprio sem o autoconhecimento. Então, como que a gente pode conquistar o amor próprio? Parando para se ouvir, se conhecendo, se permitindo se ouvir, sendo paciente com aquilo que você tem de bom, com aquilo que você tem de ruim. Até que eu estava dizendo, né, nesse período agora de quarentena, um período de silêncio, é o melhor momento agora
das pessoas conquistarem essa questão do amor próprio, porque é a hora, gente, que todo o silêncio, o maior silêncio que a gente já conseguiu ver, está acontecendo. E é a hora, Ana, que você vai ter esse encontro real com você. E é muito bom, gente, ter esse encontro com a gente. Eu diria que é o melhor encontro que a gente poderia ter. Porque quando a gente se conhece, quando a gente se ama, a gente se torna uma pessoa tão melhor e a gente passa a tratar todo mundo tão bem, muda tudo. Calma, Bernadette, o importante é que temos sempre uma segunda chance. Exatamente, Ângela. Muito obrigada pelas suas lives. Como você nos ajuda. Fico muito feliz com isso, viu, Ana? Você é maravilhosa, muito obrigada. Sempre muito sábia. Obrigada. Entendi muita coisa nesses 36 anos de minha vida. Obrigada. Que legal, gente. É a hora de cada um consigo mesmo. Exatamente. Por isso que muita gente está surtando agora. Mas era uma baita oportunidade de desenvolver esse autoconhecimento. Gente, já está estourando aqui meu horário. Ellen, acho que vou voltar pro ventre da minha mãe. Rosane, não precisa, viu? E como não deu para eu conseguir falar tudo que eu ia falar sobre amor próprio, gente, eu queria falar agora na live da segunda-feira que vem a respeito de como nasce o amor próprio e um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Eu vou abrir a caixa de perguntas essa semana para a gente conversar um pouquinho mais sobre o amor próprio, tá bom? Aí quem não conseguiu fazer a pergunta aqui, se quiser fazer pelo direct, aliás, ou pela caixinha pelo direct também, ou pela caixinha de perguntas, fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Um beijão para vocês, foi muito gostoso ter esse tempo aqui com vocês, viu? Muito legal mesmo e aguardo. Nossa, Ana, obrigada por você existir. Eu amo muito sua vida. Que legal, Ângela, fico muito feliz. Beijão, viu, Gonzaga. Ellen, obrigada por passar esse tempo maravilhoso. Agradecido pelas explicações. Que legal, Luiz. Seja bem-vindo, viu? Eu nunca tinha te visto aqui. Seja bem-vindo. Saudade, eu também. Adorei o tema. Como nasce o amor próprio. Exatamente isso, Ana. Já vai ser o nome da nossa próxima live, tá bom, pessoal? Como nasce o amor próprio. Beijão, Márcia, Iris. Nossa, eu acho seu nome lindo, viu, Iris? Se um dia eu tiver uma outra filha, vai ser Iris. Acabou de acabar. Gratidão, adoro os seus vídeos. Fico feliz em saber disso. Um beijão, viu, pessoal? E até semana que vem. Tchau, tchau.